Olá, seja bem-vindo a essa terceira e última parte da aula, onde nós estamos tratando do tema da Aliança da Graça. E agora nós vamos ver as diferentes dispensações da aliança. Vejamos, Wayne Grudem diz que os elementos essenciais da Aliança da Graça permaneceram os mesmos por toda a história do povo de Deus. Porém, os termos específicos da mesma variaram conforme a ocasião. E Berkoff diz assim: é preferível seguir as linhas tradicionais, distinguindo apenas duas dispensações ou administrações, quais sejam a do Velho Testamento e do Novo, e subdividir a primeira em vários períodos ou estágios da revelação da aliança da graça. Então veja que os dois autores aqui eles estão tratando da aliança da graça e de como Deus, desde Adão, ou seja, desde a sua queda até hoje, ele vem administrando essa aliança com o seu povo. Então nós podemos ver que ah, tanto na questão teológica como também seguindo a base bíblica, a aliança ela pode ser dividida em duas dispensações e seguindo as dispensações do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? Então veja, a do Antigo Testamento, Berkoff ele ainda acrescenta que nós podemos dizer que não houve várias alianças, vários pactos, mas houve várias ocasiões onde a mesma aliança da graça ela foi administrada para um momento específico, para um povo específico, da forma como deveria ser. Né? Mas não podemos dizer que eram várias alianças diferentes. Mesma aliança que vem sendo administrada conforme a evolução, vamos dizer assim, né, do, do, do projeto de Deus ao longo dos séculos. Ok? E aí ele chega a uma forma definitiva e final na aliança do Novo Testamento. Ok? A primeira revelação da aliança, a primeira vez que Deus então revela a aliança, nós temos que é um relacionamento com Deus na promessa da semente da mulher em Gênesis 3:15. E na provisão graciosa de Deus em investir Adão e Eva. Então, na primeira revelação da aliança, foi logo depois da queda. Ali, Deus ele já promete um Salvador e já dá um vislumbre de como acontecerá isso. Né? Esse Salvador virá um dia a esse mundo, ele nascerá de uma mulher e vai haver um desfecho da vitória, na vitória dele contra o inimigo de Deus, para a salvação do povo de Deus, né? E ainda há aqui uma provisão que Deus faz em vestir Adão e Eva com vestimentas de peles que eram superiores e melhores àquelas tanguinhas que eles fizeram de folhas, né, para cobrir a sua vergonha. É a provisão de Deus em honrar e cuidar desse povo dele ainda, apesar deles estarem caídos agora em pecado. Ah, nós temos aí, vamos falar sobre a aliança que Deus fez no tempo de Noé. Né? Era uma aliança que confere bênçãos naturais. Havia as partes, que é de um lado Deus e de outro lado toda a humanidade que estava ali depois do dilúvio. Você vai poder ler essa história depois do dilúvio, ali no início, nos capítulos de Gênesis, que se refere ao dilúvio, né? E não apenas uma promessa aos redimidos, mas a toda a humanidade. Né? E havia condições nessa revelação da aliança no tempo de Noé. As condições não se requer fé nem obediência do homem ali. A promessa, a terra não seria destruída por dilúvio. E o sinal, o arco-íris.
não requer participação voluntária do homem. Então, quer dizer, uma característica dessa aliança não é tanto para exigir algo do homem, é apenas para Deus mostrar que a obra dele continua em andamento. Ou seja, não vai haver outro dilúvio desse, não vai haver outra morte a nível mundial como essa, e Deus vai permanecer que o ser vai deixar que o ser humano preencha de novo a terra e tal e vai abençoar, né, com as condições de vida para a raça humana. E com isso ele vai desenvolver o plano redentor dele no planeta. Então isso é uma garantia até o fim do mundo, com certeza. A aliança com Abraão, ou seja, a revelação da aliança no tempo de Abraão. Com Abraão, entramos na época da revelação veterotestamentária da aliança da graça. Então aqui nós temos uma, um vislumbre já um pouco maior de uma promessa de abençoar a humanidade toda, não somente os descendentes de Abraão. Os elementos essenciais da aliança da graça estão presentes nesta de Abraão. E aí é interessante ler Gálatas 3:8, aqui foi erro de digitação, tá G1 3:8, mas é Gálatas 3:8, Lucas 1, 72 e 73. As promessas permaneceram em vigor mesmo quando se cumpriram em Cristo, né? Então, o aluno deve ler essas passagens aí também. Ah, nós temos também a revelação da aliança no Sinai com o povo de Israel por meio de Moisés, aliança sinaítica, a mesma estabelecida com Abraão, porém com a diferença na forma, há uma ampliação agora para acomodação a uma nação inteira. E no Sinai tornou-se uma aliança nacional. A aliança com Israel incluía cerimonial e serviços típicos. E aqui há muitos detalhes, Deus mostrando como ele deveria, como o povo que estava aliançado com ele deveria proceder, como Deus queria que esse povo se achegasse a ele e vivesse para a glória dele neste mundo, né? Então vamos prosseguir. Nós temos aí a dispensação neotestamentária. Então aquela aliança do Sinai, ela continua por todo o período do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. E quando chega no Novo Testamento? Aí Deus ele aplica a nova aliança, né? Porque Israel ele quebrou aquela aliança e agora o Senhor ele faz uma nova aliança e ele muda a forma como ele vai administrar a salvação dele, como ele vai administrar esse pacto da graça, né, daqui até o fim do mundo, né? Ou seja, de Cristo até o fim do mundo. Então, com a vinda do mediador a esse mundo, há uma mudança. Vejamos, a aliança da graça é a mesma em essência que governava a relação dos crentes veterotestamentários com Deus. Nós não estamos falando de outra aliança, é apenas uma outra forma de Deus ele aplicar a mesma aliança da graça. A aliança neotestamentária é referida como nova aliança porque a sua administração difere em várias particularidades. Então é nesse sentido que ela é nova aliança. É no sentido da administração diferente dela, daquela do Antigo Testamento. Então aquilo que se exigia para o povo do Velho Testamento não se exige para o povo do Novo Testamento. Diferente da aliança do Antigo Testamento, ela estende-se a todas as nações. Aquela do Antigo Testamento ao povo de Israel. Né? Agora a todo mundo, todos os eleitos do mundo inteiro. Mais ênfase dada à graça caracteriza essa aliança. Então, não que não existia graça na aliança do Antigo Testamento, havia também, mas havia um foco na lei a qual demonstrava os princípios, né, do reino de Deus ali no Antigo Testamento. E aquilo era necessário, mas o povo deveria entender que aquilo deveria levá-los a uma comunhão de todo o coração com Deus e não uma vida hipócrita, né, apenas exterior. Ou uma forma de salvação pelas obras, né? Então, no Novo Testamento, a ênfase é dada muito à graça de Deus como o que
que leva Deus a salvar as pessoas, o que leva as pessoas a receber a salvação de Deus é graça. Isso é muito enfatizado. Ah, a aliança da graça traz bênçãos mais ricas que a velha aliança, até porque é o ápice, né, da revelação de Deus na própria vinda do Filho dele a esse mundo, na aplicação da obra do Filho dele. E além disso, né, além do Filho vir ao mundo, o Filho de Deus, e viver e morrer e ressuscitar, ele ainda enviou a terceira pessoa da Trindade para estar com o povo dele, como o outro consolador. Então, é mais do que comum, né, que quanto mais Deus revela de si, mais notável fica a revelação dele, né, e mais rica ela fica para os homens. A aliança da graça continuará até a volta de Cristo, quando a relação pactual se realizará no sentido mais completo numa vida de íntima comunhão com Deus. Então, ainda não chegou ao fim, né? A aliança da graça, ela alcançará, né, todo o povo de Deus e o levará a um dia, uma ressurreição, a adquirir um novo corpo glorificado e viver no novo céu e numa nova terra onde habita a justiça. Ali será o ponto final, onde eternamente esse povo viverá na presença de Deus nesse ambiente. Ok? Então, até a próxima. Encerramos aqui a aula de hoje. Deus te abençoe.